Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe, os primeiros desenhos, os primeiros rabiscos de uma criança, eles são muito mais do que simples traços no papel. Na verdade, eles são as primeiras pistas que a gente tem de um universo inteiro que está se formando, a mente dos pequenos. E hoje, a gente vai mergulhar em como a tecnologia está nos dando uma nova lente para decifrar essas pistas. A grande pergunta que sempre moveu pais e educadores é essa, né? Como a gente pode saber de verdade o que uma criança está pensando, como ela está aprendendo, como ela enxerga o mundo? Pois é, a resposta pode ser muito mais visual e criativa do que se imagina. Exatamente. A chave está em olhar com atenção para aquilo que elas produzem com as próprias mãos. Seus desenhos, as garatujas, as primeiras tentativas de escrever uma letra, tudo isso funciona como um verdadeiro mapa do desenvolvimento cognitivo delas. Só que apesar de toda essa riqueza de informação, analisar esse material todo manualmente, aí a gente entra num desafio gigantesco para os educadores. Pensa bem, para um professor, cada desenho é como uma ferramenta de diagnóstico. Ali dá para ver o desenvolvimento motor, o pensamento simbólico, um monte de coisa. Agora, imagina fazer essa análise super detalhada para uma turma de 20, 30 alunos e repetir isso várias vezes durante o ano. É um trabalho, assim, monumental. E o jeito tradicional de fazer isso tem muitas limitações. A análise acaba sendo muito subjetiva, sabe? O que um professor vê, outro pode não ver. Fica difícil criar um padrão. Isso gera uma carga de trabalho imensa, que ainda precisa ser validada por coordenadores. E para aplicar isso numa rede de ensino inteira, fica praticamente inviável. E essa falta de padrão é um problema real. Para se ter uma ideia, uma observação pedagógica citada no estudo que baseia a nossa análise de hoje mostrou que só uns 30% das classificações manuais feitas pelos professores batiam direitinho com os critérios teóricos. É uma inconsistência bem grande. Ok, mas por que essa análise é tão levada a sério? Porque não é achismo. Existe muita ciência por trás da interpretação desses rabiscos e das primeiras letrinhas. O ponto central aqui é o que chamamos de habilidades preditoras. Basicamente, são competências como a consciência dos sons das palavras, sabe? Ou o conhecimento das letras. Desenvolver bem essas habilidades antes mesmo de ser alfabetizado de fato é um dos maiores indicativos de que a criança vai ter sucesso lá na frente. E essa base teórica vem de gente de peso. Jean Piaget, por exemplo, nos ensinou a enxergar o desenho como uma janela para o pensamento infantil. E mais recentemente, a pesquisadora Linnea Airey mapeou como a escrita se desenvolve em fases bem claras e previsíveis. Vamos ver como isso funciona na prática. Na fase pré-alfabética, as letras são quase desenhos, sem conexão com o som. Depois, na parcialmente alfabética, a criança começa a fazer associações, tipo usar o B para bola. Na fase totalmente alfabética, ela já consegue escrever quase todos os sons. E por fim, na consolidada, a coisa flui, a escrita fica automática. Entender em qual fase a criança está é o segredo para ajudar ela a dar o próximo passo. Então, olha só o cenário. A gente tem um problema claro de sobrecarga e subjetividade no método manual. E do outro lado, uma base científica super sólida para fazer essa análise. A solução? Parece óbvio, né? Juntar o melhor dos dois mundos com a tecnologia. E a diferença é gritante. O que no manual é lento, subjetivo e inconsistente, com a inteligência artificial se torna rápido, objetivo e padronizado. A IA faz o trabalho pesado e libera o professor para focar no que realmente importa, que é o ensino. E essa solução tomou a forma de um aplicativo educacional. A ideia foi justamente pegar todo esse conhecimento teórico e colocar dentro de uma ferramenta capaz de automatizar a análise dos desenhos e da escrita das crianças de forma rápida e precisa. Tá, mas como isso funciona na vida real? Vamos dar uma olhada em como essa ferramenta, que no estudo foi chamada de pedagogia, opera na prática. Tudo começa aqui, nesse painel. O professor cadastra seus alunos e turmas. O sistema já prevê 5 momentos de avaliação ao longo do ano. Isso é ótimo porque permite um acompanhamento de perto, sabe? Dá para ver a evolução de cada criança de um jeito super claro e organizado. Agora que a mágica acontece. O professor tira uma foto do desenho da criança e sobe no aplicativo. A IA entra em ação e analisa a imagem. Nesse exemplo, ela classificou o desenho como garatujar desordenado, que é uma fase bem inicial e ainda informa o nível de confiança dessa análise. Tudo com base nos critérios de Piaget. Com a escrita, o processo é bem parecido. O professor dita algumas palavras e a IA compara o que foi dito com o que a criança escreveu. Olha só, para ornitorrinco, a criança escreveu co.
A IA entende que isso é parcialmente alfabético, porque já tem uma correspondência de som. Já em peixe, ela acertou em cheio, então é alfabética consolidada. A ferramenta faz essa análise palavra por palavra. E aqui vem o pulo do gato. O aplicativo não para no diagnóstico. Com base no que ele identificou, ele oferece sugestões de atividades pedagógicas personalizadas. Ou seja, se um aluno está na fase parcialmente alfabética, o app já indica o que fazer para ajudar ele a avançar. Isso nos leva ao impacto final de tudo isso. Porque o objetivo de toda essa tecnologia não é de forma alguma substituir o professor. Pelo contrário, é dar a ele as melhores ferramentas possíveis. E os benefícios são muitos. Os professores ganham um tempo precioso e recebem insights baseados em dados, e não mais em achismos. Crianças com alguma dificuldade são identificadas muito mais cedo, e as atividades se tornam mais precisas, mais personalizadas. Isso muda o jogo até para a gestão escolar, que passa a tomar decisões mais bem informadas. Como os próprios pesquisadores por trás do método afirmam, a ferramenta foi criada para dar mais precisão ao diagnóstico e, a partir daí, ajudar a tomar decisões melhores. No fim das contas, é sobre transformar dados em ações pedagógicas que realmente funcionam. E a gente termina com uma reflexão. Ao ver uma aplicação tão focada e ao mesmo tempo tão poderosa como essa, fica a pergunta no ar. Será que a gente está no começo de uma nova era? Uma era onde a IA não é vista como ameaça, mas sim como a assistente mais valiosa que um professor poderia ter? O futuro da educação pode estar sendo desenhado agora mesmo, literalmente nos traços de uma criança.